nós estávamos tratando da ação declaratória, estávamos conversando a respeito da ação na qual se busca um reconhecimento por meio do Poder Judiciário de que duas pessoas viveram como se casado fosse e que durante aquele determinado período o Estado reconheça esta união estável, essa sociedade de fato e, por consequência, condenatória aos direitos decorrentes daquele tempo de convivência. Agora eu quero avançar. Eu quero tratar com você sobre um tema que muitas pessoas confundem. Confundem pelo menos no que diz respeito ao objetivo da ação, que é a ação de investigação de paternidade. Qual é o objetivo da ação de investigação de paternidade? É exatamente diagnosticar se aquele filho proveniente de uma relação é ou não fruto daquela relação conjugal. Mas antes de tratarmos desse assunto propriamente dito, eu quero trazer para você um ponto de suma importância, que é que a Constituição da República de 88, ela trouxe uma situação muito importante, qual seja, não há diferença entre filhos que nasceram de uma relação conjugal ou de uma relação extraconjugal. Filhos são filhos. Pois bem, voltamos naquele ponto, o mais importante da investigação de paternidade, que é o seguinte: muitas pessoas, principalmente advogados, ingressam com uma ação e contando uma longa história, que daquela relação houve uma série de transtornos, uma série de traição, que em determinado dia aquela pessoa saiu com outro e que entrou na casa e que quebrou tudo e que riscou o carro e que depois posteriormente passou a perseguir e que ela é uma pessoa de má índole que frequenta determinados locais. E aí vai contando a história pessoal de um, fazendo aquela lavação de roupa suja. Tem um conselho. Você aí que não é advogado, você aí que está estudando as ciências jurídicas, e até você, advogado desavisado, faz isso não. Sabe por quê? A ação de investigação de paternidade, com o avanço da tecnologia, principalmente do exame de DNA, todas as argumentações, sejam elas mais belas, mais lindas, mais acaloradas, elas vão perder a sua sustentação diante de um exame que vai colocar uma pá de cal em tudo aquilo que você falou. Ah, então como é que eu faço, Rodrigo? Seja polido. Que daquela relação houve o nascimento de determinada pessoa e que essa pessoa é filho de fulano. Você está indicando que aquela pessoa é filho de determinada pessoa. E aí o exame vai ser requerido, vai ser feito e vai resolver a situação, evitando todos esses transtornos e todos esses diz que me diz, que acaba apenas gerando aí mal-estar entre famílias e sabe aonde que gera motivo de risadinha, de piadinha? Tá no judiciário, um cutuca o outro, fala, ai, vem aqui e tal. Então não precisamos
utilizar esses argumentos para que um exame venha e sobreponha centenas de folhas, ou seja, seja bem objetivo e que o exame de DNA vai colocar uma pá de cal, vai resolver a situação. Mas aí a gente não se esgota, eu quero tratar de pontos importantes referente à investigação de paternidade. Quem é o polo passivo? Vem cá. Polo ativo e polo passivo. É assim que funciona no Poder Judiciário. Uma pessoa pede, às vezes recebe o nome de autor, às vezes recebe o nome de réu, e também se denomina de polo ativo, aquele que tem o poder, que tem a competência para requerer aquele direito. Lembre-se que ninguém pode postular direito próprio em nome alheio, salvo algumas exceções. Então, quem é a pessoa que tem legitimidade para propor a ação de investigação de paternidade? Quem é a pessoa? Olha, eu vou te falar uma coisa. O polo ativo é o filho, é a filha. É claro que você vai falar, mas como ela vai estar pleiteando em juízo, sendo que a pessoa ela é menor de idade, às vezes tem menos de 16 ou está entre 16 e 18 anos, nesse caso é assistida, abaixo ela é representada. Esses são termos jurídicos, para você já ir se acostumando. Então, é a criança que entra com a ação, assistida ou representada de regra pela genitora, porque nem sempre será a genitora. Pode ser que a genitora tenha falecido. Pode ser que a genitora tenha perdido o pátrio poder devido a uma série de fatores. Não vamos aqui enveredar pelos fatos e os motivos que pode se perder o pátrio poder, utilização de drogas, entre outros que não vêm aqui ao caso, e que será aquela pessoa que detém o poder ali da guarda, ainda que provisoriamente. Então, pais ou os herdeiros serão o quê? O polo passivo. Aquele que vai sofrer a ação de investigação de paternidade. Sim ou não? Claro que sim. Se alguém requer, alguém é requerido. Quem é requerido? O pai, ou, na falta deles, quem? Os herdeiros. Mas como isso é feito? Pois é, DNA. Falsidade de registro e filiação socioafetiva. O que eu quero falar para você sobre a falsidade do registro? A falsidade do registro significa que, eventualmente, você pode comprovar que aquele registro é falso. Mas e daí? Você só falou o que está escrito. Claro, suponhamos eu, Rodrigo, nasci em uma determinada família. Aí estou lá, vivendo e vivendo. Aí chega um determinado momento, eu falo, gente, eu acho que eu não sou filho do meu pai. Eu acho que essa não é a minha mãe. E aí? Fica por isso mesmo? Não. Você pode entrar com uma ação. Aí você fala, tá, tudo bem, investigação de paternidade, mas se você já tem pai, pelo menos registrado está. Claro, você vai pedir uma investigação de paternidade contra o suposto pai e requerer dentro da mesma ação, a falsidade do registro, consequentemente, né? Aí é uma ação declaratória, falsidade do registro, seja declarado falso o registro,
né? E, via de consequência, constitutiva, declara, constitui, modifica uma relação jurídica, vai desconstituir esse documento, eventualmente, né, se ficar comprovado, determinar uma nova filiação. Você está querendo dizer o quê, Rodrigo? Que o documento, hoje, o meu documento de nascimento, ele não tem presunção absoluta? É exatamente isso que eu estou querendo te dizer. Que o documento seu de registro de filiação, ele não é um documento que se prova de forma definitiva. Ele pode ser desconstituído. Ah, que legal. Pois bem. Agora, me fala dessa filiação socioafetiva. Lembra que a gente quer evoluir, a gente quer gerar em você a curiosidade para que você possa despertar inúmeras situações que até então você não tinha imaginado. Então é isso. E isso aqui acontece demais. Então me fala. Filiação socioafetiva, ela ocorre quando uma pessoa, sabendo que não é pai, ou mesmo ela faz o registro consciente, na dúvida ou não, e no transcorrer dessa vida, 1, 2, 3 anos, 4, 5, aí depois você cansa, fala, não, cansei de brincar disso, eu acho que essa pessoa não é a minha filha, ou não é o meu filho. E aí? Aí você fala, não, cansei de brincar, agora eu vou anular. Isso pode? Isso não pode. Isso é o que se denomina filiação socioafetiva. Ou seja, se você criou um laço e vem convivendo com esse laço e se criou uma família, a não ser que você tenha sido literalmente enganado. Mas ainda assim, vai depender do quê? De todas essas provas, de convivência, de família. Você está querendo dizer o quê, Rodrigo? Que às vezes você não é pai e passa a ser pai? É isso. Principalmente se você fez consciente. Na dúvida, abraçou a causa, agora fica. É esse os entendimentos dos tribunais, inclusive, sabe de quem? Do STJ. Ah, muito bom. Vamos avançar. Investigação de paternidade cumulada com alimentos. Vem cá. Eu não falei ainda com você da ação de alimentos, mas eu vou falar. E vai ser o próximo tema. Então presta bem atenção. A ação de alimentos é uma ação, de regra, 95% de regra, posterior, subsequente a uma ação de investigação de paternidade. Por quê? Você, na ação de alimentos, tem um objetivo. Um objetivo. E qual é, Rodrigo? É estabelecer valor. Valor porque a prova já existe do registro. A pessoa já registrou como filho. Ah, mas não é. Bom, então você entra com a ação anulatória, vão ser outras provas, mas prova do registro já existe. Porque se você não entrar com uma ação de alimentos com prova de registro, é inépcia da inicial. Carência da ação. Artigo 282. Falta de pressuposto legal. Então qual é o objetivo? É provar a filiação? Não, filiação se prova aqui. Investigação de paternidade. Qual que é o objetivo, então, da ação de alimentos? Estabelecer valor. Quanto pagar? Necessidade e possibilidade. Então, você vai levar ao juiz... Por isso que, até na ação de alimentos, eles divagam, falando de relacionamento, falando disso, de traição, é uma lavação de roupa. Faz isso não. Você vai ter que levar a prova para o juiz, que você não tem... Ela vai requerer tanto.
e você vai fazer prova que não pode pagar tanto. É esse. Se limita aqui. Ah, entendi. Então, ela vai provar a sua condição. Se for empregado, você for empregado, pode se estabelecer uma porcentagem. Essa porcentagem não existe na lei, é uma determinada porcentagem. Pode ser 10, 20, 30%. E, eventualmente, se pode se estabelecer ainda salários mínimos, o que não é muito comum e, inclusive, já foi anteriormente vedado estabelecer em cima de salários mínimos, só que isso gerava muita revisão, porque a inflação ia indo e era ação, e mais em cima de ação, revisional, depois a gente vai falar da revisional. O que eu quero que você entenda é uma coisa só. A ação de alimentos tem por objetivo estabelecer valor e você na defesa vai fazer prova de que você não pode pagar aquele valor. Tá. Então, por que você colocou a investigação acumulada com alimentos? Isso pode, Arnaldo. Isso pode. Mas como assim? Se eu tenho que fazer uma prova inicialmente de que aquela pessoa é filha para entrar com uma ação de alimentos e eu nem tenho a prova de filiação ainda, como é que isso pode? Isso pode numa situação, por exemplo, que eu vivenciei. E aí você fala, não, realmente dá certo. Namorei com a mãe da minha filha durante quase uma década. Aí, isso, provas numa cidade pequena, numa cidade em que todo mundo sabia, era Natal, era aniversários, era notório para todo mundo, era um caso que todo mundo sabia, as famílias, isso, aquilo. E aí depois que acontece de ficar grávida, é de quem? A probabilidade, diante de todas essas provas que se traz, de anos e anos e anos, que depende de você levar, é possível sim você entrar com uma ação de investigação de paternidade, já pedir alimentos. Só que você tem que ter muita prova para fazer isso. Tem que ter muita prova. Não adianta ali, foi lá e tchá, e um relacionamento esporádico. Como você vai conseguir fazer prova? Não existiu nada que comprove isso. Vai dar errado. Vai dar, inclusive, inépcia. É exceção da exceção da exceção. Mas é possível. Queria que você compreendesse isso, mas quando nós tratarmos da ação de alimentos e da ação que nós vamos tratar também da negatória de paternidade e da revisional de alimentos, nós iremos aprofundar nesses pontos. Vamos avançar sobre outras curiosidades. O que teremos aqui? Já? Acabou? Muito bom. No nosso próximo encontro, então, nós vamos tratar da ação de alimentos e todos os seus desdobramentos fáticos, teóricos e outras curiosidades. Muito obrigado e até a próxima.